e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, repita comigo, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, selafetou-a com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio Nilo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse texto eu quero aplicar nessa noite, a Santa Ceia. O livro de Êxodo, capítulo 2, é um livro que trata do nascimento de um homem que seria o libertador de Israel. O nome deste homem se chama Moisés. Mas a história deste homem se começa no capítulo 1 do Êxodo. O capítulo 1 do Êxodo, nós vamos ver as 11 tribos. Você vai ver o texto é escrito pelo próprio Moisés, e ele vai discorrer acerca das tribos ou das famílias que entraram no Egito. E ele vai assim iniciar narrando as famílias. Você vai ver as tribos que entraram no Egito. E o texto vai dizer que José, ele não está mais vivo, ele agora está morto. E inicia-se agora Moisés escrevendo acerca das tribos: Dan, Naftali, Judá, Benjamim, Zebulon, e tantas outras ele vai descrever. O que me chama a atenção, irmãos, é que no capítulo 1 e no versículo 2 de Êxodo, você vai ver as tribos ali sendo descritas como aquelas que estão presentes lá no Egito. E eles estão presentes, porém eles são escravos no Egito. E o que me chama a atenção é um detalhe: é que havia 2 mulheres aqui que é mães dessas tribos. O nome de uma é Leia, o nome da outra é Raquel. Você vai encontrar na lista de Leia os nomes dos filhos de Raquel, ou seja, Raquel gerou Benjamim e gerou a José. Benjamim encontra-se na lista de Leia. Isso aqui tem algo muito interessante. O que é? Leia era desprezada por Jacó. Primeiro, ela não tinha aparência. A Bíblia vai dizer que Jacó amou mais a Raquel do que a Leia. Sendo assim, Jacó tinha um olhar, uma visão voltada para Raquel. Ele sempre tinha uma visão voltada para Raquel. O amor maior de Jacó era por Raquel. Sim, tudo bem. Só que nós olhamos também para Leia. Leia, ela não tinha muita aparência. A vista de Raquel, ela não era muito visível de beleza. Só que tem um texto: enquanto Jacó, ele tinha um amor a mais por Raquel, o Deus dos céus, ele tinha um amor por Leia, a desprezada. E é por isso que nós encontramos na lista de Leia os filhos de Raquel. Sendo assim, eu tenho algo muito importante a te dizer, irmãos: quando nós iniciamos alguma coisa que Deus nos dá, nós temos que ir até o fim. Se nós começamos, nós temos que concluir. Gerar não é problema, iniciar não é problema, nós temos que concluir aquilo que Deus nos deu. Quando eu olho para Leia e para Raquel, eu vejo que Raquel tinha formosura. Raquel era atraída pelo carinho de Jacó. Só que Raquel, no meio da caminhada, ela morre. E eles estão no Egito, eles estão escravos. E o texto vai dizer que José morre. E por José estar morto, surge um rei que não conhecia José. Ou seja, surge um novo homem que não conhece a história de um povo novo. Isso aqui tem uma lição para a vida da gente, irmãos. José fez a história dele. O rei que passou, ele fez a história dele. José fez a história dele. Como assim? A história de José era uma história que um dia Faraó parou para ouvir.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, a gente tem que entender que a nossa história precisa ser respeitada. Você sabia que o mundo respeita a nossa história? Quando ele olha para você, eu não estou falando aqui, irmãos, tire poder aquisitivo agora, tire os carros, tire o dinheiro. Eu estou falando de uma história de gente que tem marca com Cristo Jesus, de gente que entrou em poço e sobreviveu, de gente que foi para a cadeia e sobreviveu, de gente que foi para o vale e sobreviveu. Aí tem gente que senta lá no palácio com Faraó. Faraó nasceu no palácio, José não. A José vai dizer: Faraó, a minha história é diferente da tua. A minha história começou quando meu pai mandou eu ir ver os meus irmãos, e a minha história começou lá num poço vazio. A minha história começou quando eu fui vendido para a mão dos ismaelitas. A minha história foi quando eu fui para a casa de Potifar como escravo. A minha história foi quando eu fugi da mulher de Potifar. A minha história foi quando eu fui parar lá na cadeia. Eu estava preso. Essa é a minha história. E a minha história foi que quando eu estava preso, o Deus dos deuses, os Deus dos céus, me deu uma revelação de um sonho, e hoje eu alcancei o lugar que eu estou. Você sabe o que é isso, meu irmão? A sua história te levará a pessoas respeitar a tua autoridade. Alguém vai olhar, isso aqui é muito notório, que alguém lá na tua escola, no teu trabalho, no teu ambiente, olha para você, numa sociedade, quem olha de patrão para funcionário te vê como funcionário, mas tem gente que olha para você, não te enxerga como funcionário, te enxerga como alguém que é autoridade na terra. Tem alguém lá que diz assim: aqui quem manda sou eu, mas quando olha para você diz assim: eu até mando porque a minha carteira está assinada com um cargo a mais, um nível maior do que o teu, mas olhando de um olhar espiritual, você está maior do que eu, porque a sua história é uma história diferente, os teus joelhos estão marcados, a tua história é uma história diferente. Precisamos fazer uma história, precisamos fazer a nossa história. Os jovens precisam fazer a história, porque pode surgir alguém dizendo assim: eu não conheço a tua história. E alguém que não conhece a nossa história não respeita. Alguém que não conhece a nossa história não olha para a gente com um olhar de respeito, como alguém olhou para José. Me prova, pastor. Esse rei chega e diz assim: eu não conheço a história desse povo. Eu sei quem é José, mas eu não sei quem é este povo. Você lembra que uma certa feita, Paulo, ele estava lá expulsando demônios, e o texto vai dizer que um dos camaradas lá, ele chega também aí a expulsar demônios, e um dos demônios ali, ele se manifesta na boca de um homem, e aquele homem diz assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Deus de Paulo, mas quem é você? Eu não sei quem é você. Precisamos, irmãos, ser respeitados. A nossa história precisa ser respeitada. Precisamos ser respeitados a tal ponto de o diabo olhar e dizer assim: ó, ela até tem problemas, ele até tem problemas, mas a gente bate continência para ela, porque ela tem autoridade, ela tem a senha, ela tem contato com Deus dos céus. Precisamos ter autoridade. E eles estão lá no Egito, escravos, fazendo o que, pastor? Amassando barro para fazer tijolos, para construir 2 cidades, Ramsés e Pitom, cidades que armazenaria coisas para o Egito ou para Faraó. E o texto vai dizer que eles estão trabalhando como escravos, pegando barro, levando para o forno, fazendo tijolos, todos os dias. Era uma rotina. E o texto vai dizer que dentro dessa rotina, Faraó se incomoda ainda com este povo, vendo este povo amassando barro, trabalhando de dia, queimando barro de dia para virar tijolo. E Faraó olha e diz assim: eu não sei o que é. Esse povo trabalha o dia todo. Esse povo amassa barro, pisa no barro, trabalha, aquece o barro para fazer tijolos, derruba pedras, quebra pedras para fazer tantas coisas para mim. Incrível que eles à noite ainda adoram.
Incrível que eles ainda conseguem se multiplicar, eles conseguem render. E o texto vai dizer que o faraó diz assim: eu não sei o que é, mas quanto mais a gente aflige eles, quanto mais a gente aflige, eles se tornam fortes, eles se tornam viçosos, para que eles não venham se tornar inimigos nossos, se juntando a inimigos nossos. Precisamos parar esse povo, precisamos frear esse povo. Tem um texto que me chama a atenção, que o texto vai dizer assim, e eles falam: para que eles não percebam que eles são fortes, usemos de astúcia. Você sabe o que é que Faraó estava dizendo? E a gente precisa hoje entender, porque talvez a gente chora muito, irmãos. Às vezes a gente está lá no livro de Lamentações de Jeremias, como Jeremias nos capítulos chorando. Aí Faraó está dizendo assim, ó: vamos usar de astúcia para que eles não acordem e percebam que eles são fortes. Eles são fortes. Vamos usar de astúcia para que eles não percebam que eles são fortes. Aqui o Faraó já está revelando algo para a gente aqui. Sabe o que é que o Faraó está dizendo? Vamos usar de argumentos e astúcia. Vamos tirar a atenção para que eles não reflitam e vejam que eles são fortes, porque o forte está com eles, para que eles não acordem, para que eles fiquem lamentando-se. E Faraó está dizendo aqui, sabe o que? Ele está dizendo: vamos usar de astúcia para que eles falem: estou cansados. Vamos usar de astúcia para que eles falem: não aguento mais a promessa de esperar tanto. Vamos usar de astúcia para que eles falem: eu vou parar, eu não vou mais fazer, eu vou me entregar, eu vou me render. Só que Deus, através da boca de Faraó, está dizendo: esse povo é forte, essa mulher é forte, esse povo é forte, essa igreja é forte, esse jovem é forte, essa jovem é forte, esse Senhor é forte. Me prova, pastor. Se não fosse a força do Senhor que está em você, no ano de 2024, em plena quinta-feira, você não estaria sentado aqui ceando. Tudo bem que você veio chorando, tudo bem que não está nada bem dentro de você, mas Deus está dizendo: você é forte, rapaz. Você é tão forte que os ventos se levantam e não te param. Vocês é tão forte que o vento sopra, as pressões aumentam, mas você é forte porque a força do Senhor está sobre você. Você sabe que é que o diabo, ele fica impressionado com esse povo forte? É que de dia ele trabalha, é que de dia ele sofre perturbações, é que de dia ele sofre perseguições, é que de dia eles aumentam o trabalho, mas de noite esse povo vem cansado para a igreja, dizendo: eu adoro. O diabo fica doido, sabe por quê? Esse glória que você está cansado, Deus está te agradando. Você veio devagar para a igreja, aí o diabo diz: tem força ainda para ir para a igreja. Ela adora ainda desanimada. Ele me achura bacalamaia. É porque você é forte. Você é forte. A gente vem para a igreja e às vezes a gente vem tão cansado, e tem gente que ainda trabalhou o dia todo de pedreiro, como tem uns irmãos que trabalham aqui e ainda consegue levantar a mão, que já trabalhou o dia todo de pedreiro, com a mesma mão da colher, e diz assim: glórias a Deus. Aí o diabo diz: tem força ainda para adorar a Ele. A irmãzinha com problema nas pernas, não consegue andar rápido, mas ela vem num passinho lento. Tem presbítero Edson, ela vem, se senta, ainda consegue levantar as mãos e dizer: eu estou pronto, Jesus, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te adorar. Lá soprou tantas palavras que talvez o teu dia não foi bom, tantas coisas que entristeceram, você anda muito triste, mas mesmo triste, olha quem vem de dia, o diabo perturbando, mas olha quem entrou na igreja. Aí a gente entra para adorar e um diz assim: rapaz, eu hoje peguei 10 tijolos para queimar, o outro diz: eu 20, o outro diz: eu tive que cavar barro lá, o outro diz: eu tive que quebrar pedra, eu estou tremendo, mas ele se junta dizendo: é hora de acender a lamparina, porque o Deus da gente vai dar força novamente para amanhã a gente ir para o campo. É forte. Esse povo é forte. Aí ele vê que é forte, ele diz: usemos de astúcia para que eles não se multipliquem. Eu acho muito crucial isso aqui.
vamos usar de astúcia, para que não se multiplique, porque se vir guerra, eles vão ser nossos inimigos. É uma guerra espiritual. Se vir guerra, eles não vão perceber que eles têm a senha, eles têm a arma. Se vir guerra, eles estão, e deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, não é como que se Faraó dissesse, se vir uma guerra, eles podem despertar. E talvez Deus está chamando a tua atenção, dizendo, aquela guerra lá que talvez no mundo espiritual, e você está dizendo, eu estou fraco, Deus está dizendo, você é muito forte porque você já tem a arma, e você não está entendendo a arma que você tem. E a arma da igreja se chama oração. Pela oração, Josué desceu do cavalo, parou o sol e a lua. Pela oração, os muros de Jericó caíram. Pela oração, Davi derrubou um gigante. Pela oração, um homem com um cajado abriu um mar, usando um vento norte que destrui, leste que destrui. Pela oração, pela oração, uma mulher teve o filho de volta. Pela oração, a mulher do fluxo foi curada. Pela oração, Zaqueu encontrou lá salvação na casa. Pela oração, a igreja precisa entender, oração é oração, é a oração. Aí o texto diz que eles aumentam a carga, eles afligem, mas quanto mais aflige, eles se multiplicam. Eu vou ler isso aqui para você entender. Se multiplicavam, se espalhavam, de maneira que se enfadavam de ver os filhos de Israel. Se multiplicavam. Eu vou revelar isso aqui para você. Começou com um, frutificou, caiu a fruta, multiplicou, de maneira que se enfadava. Irmão, se enfadar de ver os filhos de Israel é alguém sair na rua de Cabralha e se ver aqui, eu vou usar aqui, se ver o presbítero Edson, se ver o filho do presbítero Edson, está vendo quem? O pai. Se ver a filha do presbítero Edson, está vendo quem? O pai. Deixa eu te revelar um segredo que esse texto aqui aplica para a gente. E se de resposta que Deus vai dar diferente para a gente. Às vezes a gente quer uma resposta de um modo muito diferente. Aí Deus está dizendo assim, ó, eu vou te fortalecer de uma forma que eles vão se enfadar de ver os teus filhos. Sabe qual é a resposta de Deus para isso aqui? Você está aqui, sozinha. Só que Deus vai te dar a resposta como? Ele vai te fortalecer como? Ele vai salvar teu filho. Ele vai salvar teu marido. Ele vai salvar tua casa. Ele vai salvar teus parentes. Ele vai salvar a tua vizinhança. De maneira que alguém vai se enfadar. Quem vê teus filhos vai dizer, eu estou vendo a irmã Danusa. Quem vê teus filhos, porque começou com um, aí alguém está dizendo, não é o filho da mulher lá. Eu vou dar um exemplo melhor. Imagina uma casa que vivia uma destruição, todo mundo na perdição do abismo. A mulher era crente sozinha, vem para a igreja sozinha. Aí Deus está dizendo, eu vou te fortalecer, mulher. Mas como, Senhor? Eu vou te fortalecer de tal ponto que eles vão se enfadar de olhar e ver os teus filhos. Como assim? Eu vou te fortalecer assim. Eu vou salvar primeiro o teu marido para a oração ficar em dupla. Eu vou salvar o teu filho para a oração ficar em 3. Eu vou salvar a tua filha para a oração ficar em 4. Eu vou salvar fulano para a oração ficar em 5. Deus vai te fortalecer, que o diabo vai olhar e vai dizer, aonde eu vejo o filho eu vejo o pai, aonde eu vejo a filha eu vejo a mãe. Alguém vai dizer, a gente nem pode mais com ela, porque Deus fortaleceu a casa dela de oração. Aquilo que era com
agora está em força. É Deus dizendo: eu estou multiplicando, eu estou frutificando, eu estou te dando força que você já não pega a espada sozinho. O teu filho pega a espada contigo, o teu marido pega a espada contigo, de maneira que o diabo vai dizer, enfadando, dizendo: eu já não aguento mais de olhar e ver. Quando eu olho para a cara do filho, eu vejo a mãe é de oração, o diabo aí que não vai mesmo. Eu olho para a cara do filho, eu vejo o pai é de oração. Ele vai fortalecer você. E eu libero uma palavra nessa noite. Talvez você esteja dizendo: Deus, me dá força aqui. Aí Deus está dizendo: eu estou te dando, filha. Eu já comecei a salvar lá na tua casa, para você não orar mais sozinha. A oração agora vai ser de 2, a oração vai ser de 3. O ministério da tua casa não vai ser só com você, vai ser teu marido, vai ser com teu filho, vai ser com a tua casa. Deus vai fortalecer gente. Ele responde. Aí o rei diz assim: eles estão crescendo, estão ficando fortes. Aí o rei diz assim: chama as parteiras, porque quem pode parar o crescimento deles é as parteiras. Chamaram as parteiras, 2 hebreias. Agora, tem um negócio aqui, irmãos. O diabo, ele é tão astuto, que me permita, e você tem uma mente muito inteligente, porque você é crente, o diabo, ele não usa de algo de fora para abortar os projetos de Deus em vez em quando. Ele vai usar as hebreias, porque Pua e Cifra era hebreia. Ele chama as 2 hebreias, que eram as coordenadoras de todas essas parteiras do Egito, e ele vai dizer: olha, se nascer menina, você deixa nascer, mas se for menino, aborta antes do nascimento. Eu tenho uma palavra para os jovens dentro disso aqui. Por que menina e não menino, pastor? Porque uma menina, uma mulher, quando ela se junta com filisteus, ela perde a identidade. Quem dava a identidade aqui à mulher era o homem com quem ela casava. Então o faraó está dizendo assim: ó, deixa nascer mulher, porque por certo ela vai casar com um do Egito, não é isso? Casando com um do Egito, ela perde a sua identidade. Casando com o do Egito, perde a sua identidade. É por isso que a gente tem que ter cuidado. E vocês jovens tenham cuidado. Não negocie a sua identidade. Case com o hebreu. O hebreu é crente. A gente ouve por aí, irmãos, me permita, a gente ouve alguém dizendo por aí: mas o que é que tem? Depois se converte. Eu falava com alguém um dia: você não sabe de nada. Você quer saber o que é sofrimento? Pergunte a uma mulher crente que ora 10 anos por um marido. Ela sobe para a igreja, o seu marido não sobe. Aí você vai entender porque não se pode casar com um do Egito. É jugo desigual. Você não pode ir com seus filhos para a igreja e o seu marido não. Mas tem alguém que está entendendo e dizendo: não, eu não vou casar com filisteu nem com do Egito. Eu não posso perder a minha identidade. Oxalá que essa igreja inaugurou, porque muita gente vai casar com um hebreu e vai entrar de véu branco de noiva nessa igreja. Aí Faraó está dizendo: deixa a menina, porque a menina pode perder a sua identidade. Fala para teu irmão aí, fala: não perca a tua identidade, não perca a tua identidade. Espera, porque Moisés vai nascer. Espera, porque Deus vai preparar o teu Moisés. Pastor, Moisés é pesado, eu quero Samuel. Espera, que Samuel vai nascer. Espera, porque um nazireu de Deus vai nascer preparado para você. Mas não perca a tua identidade, não negocie. Só que quando ela vai lá, e eu concluo, quando as parteiras chegam, o menino já tinha nascido. Agora um detalhe, irmãos, você não vai ouvir isso em qualquer lugar. Aleluia. Às vezes eu fico questionando e perguntando: Deus, por que o Senhor dá permissão e permite que alguns dos inimigos tenham acesso ao nosso endereço? Eu lendo isso, Deus me respondeu.
Você sabia que alguns dos nossos inimigos precisam ter acesso para ele entender que a minha vida não se resume aqui? Eu não oro só aqui. Eu não só sirvo aqui. Aí Deus permite, dizendo, eu vou permitir. E você talvez fica perguntando, Deus, por quê? Aí Deus está dizendo, eu preciso te dar uma resposta. E eu te respondo. Um dia Saul queria matar Davi. Você sabe da história. Davi foi lá para a casa de Samuel se esconder, presbítero Zequinha. Davi estava cansado de fugir. Ele ficou lá na casa de Samuel. Samuel velhinho, um juiz velho, estava lá. De repente Saul diz assim, vai lá, soldados, na casa de Samuel, e ver se Davi está lá. Se encontrar Davi, mata Davi, traz a cabeça dele para mim. Eles vão, e eles chegam lá, eles batem na porta. Quem está lá? Davi. Deus permitindo os inimigos encontrar aquele que ele quer buscar. Só que tem um detalhe. Ele bate na porta, eles vê Davi, aí eles se afobam, para entrar, para pegar Davi, para matar. Quando eles colocam a planta dos pés dele na casa do profeta, presbítero Zequinha, eles já entram profetizando. Eles entram profetizando. Eles começam a profetizar dizendo, tu serás o novo rei em Israel. A mão do Senhor está sobre você. Deus é contigo. E ninguém pode tocar no ungido de Deus. Aí eles voltam. Saul pergunta, cadê Davi, rapaz? Meu senhor, eu até vi ele, só que quando eu tive acesso à casa dele, eu não sei o que foi, meu senhor. Eu já entrei profetizando, eu fui para matar, mas chegando lá, eu profetizei a favor dele. Vai Saul também. Saul vai feroz. Quando Saul chega, ele desce com os cavalos, ele diz, cerca a casa, porque Davi não pode fugir hoje. Quando Saul coloca a planta dos pés sobre a casa de Samuel, ele começa a profetizar. Ele profetiza a favor de Davi. Você sabe por que Deus dá permissão às vezes de alguém que às vezes não gosta, não concorda, talvez tenha uma visão diferente de nós? É porque alguém precisa nos conhecer não fora. Alguém precisa conhecer que a minha casa é luz. Na minha casa tem presença também. Na minha casa também tem a presença. Eu tenho presença na igreja, eu tenho presença em casa. Eu sou crente na igreja, eu sou crente em casa. Eu profetizo na igreja, eu profetizo em casa. Eu adoro na igreja, mas eu adoro em casa. O Deus que me guarda na igreja é o mesmo que me guarda. Ele permite para que alguém entenda. Os joelhos dela não é assim por causa da igreja, os joelhos dela é assim por causa da casa. Tem alguém que entende aqui? É por isso que você chora naquela casa, é por isso que você ora, você louva na pia, é por isso que você não entende no trabalho, porque adora. Deus está dizendo, eu estou permitindo, minha filha, porque o diabo precisa entender que eu tenho uma adoradora naquela casa, que eu tenho uma mulher de Deus. Ah, meu Deus! Ele permite na vida dos jovens, é para ele ver que você não baixa, você não para por causa de nada. Você tem um Deus maior do que qualquer coisa. Por fim, ele dá um edito. Ele diz, se nascer menino, mata. Espalhem cabralha aí para matar. Aí eu vejo Dan, Benjamim, Naftali, Zebulon, todo mundo voltando o diácono Edinho, dizendo assim, está proibido gerar, está proibido orar. Só que tem um homem lá da tribo de Levi, o nome Arão. Ele olha e diz assim, está proibido, mas eu vou. Ele vai lá na casa de Joquebede. Ele diz assim, Joquebede, eu me apaixonei por você, Joquebede. Quer casar comigo? Você quer casar comigo? Joquebede olha e diz, eu quero. Aí o capítulo 2 diz, e foi-se o homem da casa de Levi,
e casou-se com uma filha de Levi, e gerou um filho. Você sabe o que é isso aqui? É ele dizendo assim: Joquebede, embora. Joquebede dizendo: mas se nascer vai morrer. Não tem problema. Deus quer que a gente tenha atitude nessa noite. Se alguém se posicionar, Ele vai fazer nascer. Não vai ter aborto na minha história. Se alguém se posicionar, jovem, Ele vai fazer a minha história acontecer. Mas pastor, o edito diz que eu não posso gerar. Mas o edito do céu diz: se tem um corajoso na terra do felizardo, tem um Deus dos céus que faz gerar. Se tem um corajoso no felizardo, tem um Deus dos céus que faz gerar. Aí ele vai, ele casa, ele gera. Ela esconde o menino, meu Deus, porque o menino era formoso. Eu convido os obreiros a descer. O menino era formoso. O menino era formoso. Sabe o que vai nascer de você? É muito formoso. Levante as mãos as mulheres aí que eu libero uma palavra. O que já nasceu de vocês é muito formoso. É formoso a tal ponto de ela olhar e ela esconder, ela dizendo: é muito lindo o que nasceu de Deus na minha vida. Eu não estou falando só de... Não canta para você não. Coloque para fora. É formoso o que Ele gerou em você. Você sabe o que é gerar? Eu já vivi assim, irmãos, andando de moto e pregando para mim. O menino chorando dentro de mim, sabe a chamada? E eu pregando para mim, Deus dizendo: coloca para fora. Coloca para fora. Não tenha medo do rio Nilo não, porque eu vou conduzir a tua história. Mas coloca para fora. Pastor, eu tenho medo de matar o meu sonho. Ele está dizendo: não é teu. Quem gerou dentro de você foi Ele. É dele. Não tenha medo, coloca para fora. Profetize. Adore. Cante. Não ensaie para você, ensaie para Ele. Cante. Eu te convido a colocar para fora esse Moisés aí dentro. Essa chamada que chora e você limita ela dizendo: não, Senhor. Eu não sei o que te fez você limitar a chamada. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu gerei em você. Eu gerei em você. Eu vou deixar você conversar com Deus e dizer aí o que você precisa dizer para Ele. Ele gerou em você. Fale: eu preciso colocar essa profecia que está aqui dentro e eu tenho medo. Eu tenho medo de matarem com palavra. Ele está dizendo: coloca para fora que eu conduzo a tua história. Coloca para fora que no teu louvor eu vou abrindo o caminho para você passar. Coloca para fora que na oração eu preparo o caminho para você trilhar. Coloca para fora, eu vou falar da igreja. Coloca para fora quando rege. Coloca para fora quando louva. Coloca para fora quando varre. Coloca para fora quando ora. Coloca para fora quando louva. Coloca para fora porque Ele está dizendo: é tempo de a terra conhecer a minha chamada. A minha chamada que eu tenho na tua vida, Moisés. Coloca para fora, para de se preocupar. Perde o medo, porque o teu medo não pode limitar a minha visão. Aleluia. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu de podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar.
Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Todos pegaram? Todos pegaram? Amém? Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazemos em memória de ti, Jesus, poder participar. Aleluia. 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 Alamatura bacalamba. Ele me caia maias. Aleluia. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Podem participar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu tô vendo. Eu tô vendo.